Apadrinhe uma criança. E resolve? Eu já estou apadrinhando uma menina que estava na terceira série da escola do governo, da escola municipal. Eu resolvi ajudá-la levando-a para uma escola melhor, uma escola paga. E eis que, em cerca de poucos dias, fui chamado na escola. Ela foi colocada ao meu lado, deram um livro daquele que serve para alfabetizar, com aquelas frases que no meu tempo era o vovô viu a uva, a vovó viu a uva, algo assim parecido com isso, e deu e mandou que ela lesse. Ela não conhecia uma letra sequer, era analfabeta, e na escola municipal, analfabeta, ela estava na terceira série. Ela teve que voltar para a primeira série e hoje está no 8º período e jamais foi reprovada, sempre passou direto, quer dizer, ela tinha um potencial de ia ser perdido por conta da sua pobreza. Então, apadrinhar uma criança, ótimo, vamos fazer isso sim, pois não, eu já estou cumprindo essa parte, eu não devo nada no que diz respeito a apadrinhar uma criança, pois estou apadrinhando uma, e adotei uma também, que hoje é uma médica, adotei num local absolutamente pobre, ela seria a 8ª filha, todas mulheres, e era casada com um caminhoneiro que saía Brasil afora, e quando passava de novo lá na cidade dela, ele, plaft, deixava uma filha. E foram 8 plaft, deixando a 8ª, que então eu peguei, ela me deu essa filha, e eu a fiz médica. E hoje ajudo essa mocinha aí, que está já indo para os seus 9 ou 10 anos. Então, eu estou cumprindo isto de algum modo. Já não só adotei uma, que eu consegui fazê-la médica e, no momento, estou apadrinhando sim uma criança. Mas a Constituição Federal de 1988 diz no seu artigo 3º, inciso 3º, manda erradicar a pobreza. Esse instituto está aí dormindo na Constituição desde 1988. Estamos em 2020, portanto, ele está lá dormindo um sono prolongado de 32 anos, daqui a pouco 33 anos. Então, se nós erradicarmos a pobreza, ninguém mais vai precisar apadrinhar essa criança ou qualquer outra criança. Mas como fazer isto? Por que até hoje não cumpriram esta ordem constitucional, esse instituto constitucional, que diz com essa clareza toda? O Bolsonaro, se apegasse somente no empenho de cumprir esse artigo 3º, ele talvez ficasse tão lembrado historicamente como é lembrado Juscelino, que transferiu a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para o interior. E veja só, aí temos uma norma programática, porque erradicar a pobreza é algo realmente difícil de fazer. Como era difícil também na época de 1891, quando tivemos a Constituição de 1891, a segunda Constituição brasileira e a primeira da República, lá dizia pela primeira vez, levar a capital do Rio de Janeiro para o interior. A capital ir para o interior naquela época não tinha a menor lógica, porque nós não tínhamos estradas, o avião não tinha sido inventado. O que essa cidade ia fazer lá? A capital levar a capital para o mato? Não, mas isso é uma norma programática. Quando as ferramentas surgirem, a gente cumpre o determinado pela Constituição. Levar a capital para o interior, esse instituto, foi recepcionado pela Constituição de 34, pela Constituição de 37 e também pela Constituição de 1946. Somente em 1960 a capital foi transferida
para o interior, como mandava a Constituição. Isto é uma norma programática que foi cumprida pelo Juscelino, o que o tornou imortal. Se o Bolsonaro agora se agarra nesse artigo 3º e parte com denodo, com vontade de erradicar a pobreza, ora, ele talvez ganhasse o status histórico que o Juscelino ganhou. Mas por que não vamos na raiz do problema? Então, se nós apadrinhamos uma criança, por que não apadrinhar também uma vasectomia? Ora, se estes indivíduos que trazem ao mundo crianças que eles não assumem, existe esse recurso. A vasectomia é uma cirurgia fácil de fazer, pode-se montar o necessário dentro de um ônibus e sair por aí afora fazendo vasectomias naqueles que permitirem. Não é fazer à força, absolutamente. Mas pode-se perfeitamente fazer isso. A Marinha tem um navio hospital, poderia subir as ribeirinhas dos rios oferecendo laquear e vasectomizar. Aí está, apadrinhe uma laqueadura, apadrinhe. E a classe média pode fazer isto perfeitamente. E a classe média deve fazer, porque esperar que o governo assuma algo desse tamanho aí é simplesmente não ver o tipo de governo que nós conseguimos nesses anos todos, né? Um bando de ladrões, um bando de gente apátrida. Quanto mais apátrida, mais eles conseguem se eleger. É impressionante. Então, a classe média pode assumir, está tudo em cima das costas da classe média. Em cima da classe média se locupletam os ricos, em cima da classe média fica também a responsabilidade com os pobres. Então a classe média poderia, o classe média poderia tirar o dinheiro do bolso, pegar a sua empregada doméstica, pegar o porteiro, pegar o jardineiro e perguntar para eles, ou outra pessoa pobre que a gente conheça, e perguntar: quantos filhos você tem? Ah, tenho 3, tenho 4. Você quer continuar tendo filho? Não, quero parar. Não, provavelmente essas serão as respostas. Então eu vou pagar. Se for homem, eu vou pagar a sua vasectomia. Se for mulher, eu vou pagar na laqueadura. E compensa. Pode ser que ao apadrinhar uma vasectomia ou apadrinhar uma laqueadura, você esteja impedindo que venha para o nosso mundo mais um soldado do tráfico. Pode também ser que amanhã esse menino ou esta menina que foi jogada no mundo dessa forma, amanhã um menino desse possa estar surpreendendo você na rua, num assalto, com uma arma na sua cara. E já aconteceu coisa parecida com isso. Um médico que atendia num hospital do governo, no Rio de Janeiro, em 1996, se não me engano, ele foi procurado por uma pobretona ali da favela que ficava perto do hospital, e ela pensava em conseguir fazer a sua laqueadura, pois a sua prima tinha feito, mas a prima tinha dinheiro, pôde pagar, ela não podia, então ela procura o hospital, fica ao relento, é obrigada a chegar lá umas 7 horas da noite e dormir numa fila, na rua, na calçada, para no dia seguinte tentar pegar uma ficha. Foi isso que ela fez. Dormiu ao relento para finalmente, às 8 horas da manhã do outro dia, conseguir uma ficha. E foi atendida por um obstetra, por um ginecologista, e lá chegando, o ginecologista logo perguntou para ela o que a senhora está sentindo. Ela disse: não estou sentindo nada, doutor, não. Que isso? Aqui só vem gente que está doente, a senhora então não tem nada e vem aqui ocupar o tempo da gente? Não, eu vim pedir ao senhor uma caridade. Caridade? Caridade também não é que não. Não, mas eu quero fazer aquela cirurgia que a gente fica a gente não tem mais filho depois que faz a cirurgia. Ah, sim, a senhora quer uma laqueadura, né? Deve ser isso, a minha prima fez e deu tudo certo. Mas é antiético, eu não faço essa laqueadura, eu não faço.
Mas, doutor, a minha prima fez. Eu tenho 2 filhos, os 2 estão no tráfico, são bandidos. Eu não quero ter um terceiro. O meu marido é um alcoólatra e não vai dispensar talvez, provavelmente, me dar mais um filho. Não, senhora, é antiético. E ao dizer isso, ela era a última cliente, o médico se ausentou da sala, ela ficou sozinha e todo o seu sacrifício de uma noite ao relento não serviu para nada. Passam mais ou menos uns 15 anos, ou quase 16, quando este médico que negou essa vasectomia a essa moça está fazendo o seu 1000º parto. Naquele dia mesmo que ele se negou a atendê-la no que ela pedia, né, uma ligadura, à tarde, no seu consultório em Ipanema, um consultório refrigerado, cheio de recursos, chega uma senhora com uma criança de 1 ano e qualquer coisa no colo que já estava grávida de outro. E essa senhora, então, logo é atendida com muita gentileza, o que ele não fez com a pobretona lá. Ele atende, como vai a senhora? Então ele diz, olha, já estou pedindo o risco cirúrgico para poder fazer a sua cesárea. E ela disse, doutor, me perdoa, eu quero lhe fazer um pedido. Quer? Sim, senhora, estou às suas ordens. Eu queria que o senhor aproveitasse essa cesárea e fizesse a minha laqueadura. Eu não quero mais ter filhos e não quero estar tomando anticoncepcional também não. Então eu queria que o senhor fizesse a minha laqueadura nessa cirurgia que o senhor vai fazer. A senhora sabe que o plano de saúde não cobre esse tipo de cirurgia, né? Não, senhor, quanto é que é? Eu lhe faço o cheque hoje. Não, senhora. E ele, então, faz a cirurgia, faz a laqueadura e lá no seu consultório fazer uma laqueadura deixou de ser antiético. E como disse, passa o tempo, 16 anos depois, ele está no hospital da Tijuca, fazendo o seu 1000º parto. E são 3 horas da madrugada, ele acaba mais ou menos ali pelas 4h30, e o pessoal, a enfermagem e outros médicos amigos dele estão esperando numa outra sala para homenageá-lo da sua proeza de chegar ao 1000º parto. Ele aproveita a festa e fica muito agradecido a todos, e já são 5h30 mais ou menos, e ele então já está quebrado, passou a noite acordado e pede que o perdoem, mas ele vai embora dormir. Pega o carrinho dele, se dirige para a praia, onde ele mora num edifício de frente para o mar, e quando ele chega exatamente no local onde ele vai virar com o carro para seguir ladeando a estrada virada para o mar, quando ele vai fazer isso, surge atrás dele, perto da sua direção, uma moto, e da garupa um garoto lá grita, é o assalto! Ele não escuta nada, porque o carro está com os vidros fechados, o rádio está ligado, o ar refrigerado está ligado, então ele arranca. Quando ele arranca, o menino que está de carona dá um tiro na direção dele, quebra-se os vidros do carro e o tiro pega na nuca. Ele sai rabeando com o carro, bate no meio-fio e já está morto. Mas, por acaso, coisa incrível, no Rio de Janeiro, surgem 2 viaturas da polícia militar que vê tudo o que aconteceu. Uma viatura parte na direção dos motoqueiros, dos 2 que estão na motocicleta, e outra vai tentar socorrer o médico, mas já é tarde. Sucede que na sua fuga, a moto derrapa e aquele menino que está na garupa sai deslizando pelo asfalto e bate com a cabeça no meio-fio. E quando o guarda chega já para tomar alguma providência sobre ele, ele já está morto. E os 2, médico e ele, são recolhidos ao IML e, de alguma forma, a mãe desse garoto fica sabendo que ele morreu num assalto, está no Instituto Médico Legal. E para lá ela vai para pegar o corpo do filho, mas quando chega, vê o menino numa gaveta, mas o corpo só será liberado daqui a 2 dias. Ela vai embora, vai saindo por um corredor do IML e vê um funcionário que vem na sua direção e pergunta para ele, diga uma coisa, a pessoa que aquele garoto que está lá na gaveta matou, ele está aqui também? Ah, sim senhora, está ali naquela sala e já está num caixão, já está indo para a capela. Tá bem, muito obrigado. E ela vai na direção da sala,
entra na sala, olha o caixão e quem está lá no caixão? O médico que tinha se negado a fazer a sua laqueadura há 16 anos atrás, mais ou menos. Então, de repente, ela começa a gritar, chamando o médico, o cadáver, de burro. Seu burro, seu burro, seu burro, você se suicidou, seu burro, você se suicidou. Ó, então, talvez, ao apadrinhar uma vasectomia, ao apadrinhar uma laqueadura, você vai gastar, mas quem sabe você vai salvar sua vida mais tarde. Os que fizeram estas crianças queriam fazê-las? Os que fizeram estas crianças queriam fazê-las? Pode ser que aí dentro de um barraco desse, numa escorregadinha, nasceu uma criança. Outra escorregadinha, outra criança. E talvez não com os mesmos casais, né? com o mesmo parceiro. Quem sabe, em várias escorregadinhas aí pelos cantos da favela ou em outro lugar qualquer, nasce uma criança, vem ao mundo uma criança. E são jogadas aí como nós estamos vendo, sem quaisquer condições de dar a elas um futuro. Vamos apadrinhá-las? Sim, mas eu apadrinho numa semana já tem 10. Eu apadrinho mais as 10, na outra semana já tem 50. Eu apadrinho 50, na outra semana tem 100. Então temos que cortar o mal pela raiz. E o mal pode se cortar com a vasectomia e com a laqueadura, absolutamente permitidas pela Lei do Planejamento Familiar, que é uma resposta ao artigo 3º que nós vimos. Os que fizeram esta criança queriam fazê-la para este fim? Apadrinhe uma criança, mas temos que cumprir o artigo 3º, inciso 3º, que é erradicar a pobreza. A Lei do Planejamento Familiar, somada à Bolsa Escola, já começa a vislumbrar uma solução. Vou explicar. Laqueaduras e vasectomias, acho que já disse, né? Quem tiver 25 anos e daí para menos, com 2 filhos vivos, pode ir ao SUS e exigir a sua vasectomia, o garoto, e a menina exigir a sua laqueadura. Só que não fazem, é antiético. Né? E mais de 25 anos tem direito à laqueadura e à vasectomia, mesmo não tendo filho nenhum. É antiético, né? É antiético. De novo, Lei do Planejamento Familiar mais Bolsa Escola. Bolsa Escola. Laqueaduras e vasectomias, já falamos, até 25 anos com 2 filhos vivos, tem direito, mais de 25 anos com 100 filhos, tem direito. Lei do Planejamento Familiar não é impositiva. Ela não veio para impor a ninguém que restrinja a sua capacidade de produzir filhos. Não, ela não veio. Ela veio oferecer uma alternativa, a mesma que a classe média utiliza e o rico também. Uma alternativa de seguir a vida de cada um, mas não trazer ao mundo crianças indesejadas, crianças para as quais estes indivíduos não estão preparados para cuidar dos seus futuros. Impositivo é o SUS. Vasectomizar ou laquear segundo a vontade de quem tem o direito, como manda a Lei do Planejamento Familiar. As classes média e rica têm uma média de 2 filhos. Os ricos ou as ricas têm 2 filhos e às vezes adotam outros, porque, primeiro, ela vai se submeter a vários partos e a sua riqueza começa a ser inútil. Ela vai se preocupar muito com essas crianças e não vai gozar a sua riqueza. Acredito que muitas das ricas pensem assim. E a classe média
também se detém em 2 filhos por questões econômicas, o que vai acontecer com a classe pobre se a ela der recursos também para viver tendo 2 filhos, tendo 1, tendo 2, sem grande sacrifício. Como induzir o pobre e a pobre a copiarem os ricos e a classe média, tendo não mais que 2 filhos? Simplesmente estabelecendo que todo responsável por menor de 18 anos, com 1 ou mais filhos matriculados em escolas, terão que estar matriculados em escola, condição sine qua non. Terão que auferir, ganhar 3 salários mínimos mensais. Então, todo mundo, todo brasileiro pobre que tiver 1 filho ou mais filhos, terá que receber 3 salários mínimos. Se ele ganha 1, o governo terá que completar com 2. Se ele ganha 2, o governo completará com mais 1. E ele terá sempre que ter uma renda mensal de 3 salários mínimos enquanto estiver com os filhos menores de 18 anos na escola. A Bolsa Escola vai completar o que faltar para que ele sempre consiga ganhar mensalmente 3 salários mínimos. Mas se um único, digamos que ele tenha 10 filhos, 20 filhos, todos na escola, todos estudando, porém, se de repente um deixa a escola sem justa causa, ele perde a Bolsa Escola. Cedo, o pobre entenderá que 1 filho e 3 salários mínimos é ótimo. 2 filhos e 3 salários mínimos é bom. 3 filhos e 3 salários mínimos começa a não prestar, não, começa a ser ruim. Mais que 3 filhos e 3 salários mínimos é péssimo. Acrescentando-se a Bolsa Escola, quando o indivíduo fizer a sua vasectomia e a moça fizer a sua ligadura, dar-se-á a eles um auxílio pós-operatório de 1 salário mínimo. Com certeza o interesse pela vasectomia e a laqueadura surgirá. Aí está, apadrinha uma criança. Não, vamos apadrinhar sim, mas vamos ver como mexer na origem disto. Cumprindo esse artigo 3º, erradicar a pobreza. Para que Bolsa Família ou qualquer outra bolsa? Para quê? Ouça o que já foi dito sobre a bolsa, que nada mais é que uma cesta básica mensal. Ouça, é alguém muito conhecido nosso que se valeu disso aí mais tarde para conseguir votos. Lamentavelmente, no Brasil, o voto não é ideológico. Lamentavelmente, as pessoas não votam partidariamente. E, lamentavelmente, você tem uma parte da sociedade que, pelo alto grau de empobrecimento, ela é conduzida a pensar pelo estômago e não pela cabeça. É por isso que se distribui tanta cesta básica. É por isso que se distribui tanto ticket de leite. Porque isso, na verdade, é uma peça de troca em época de eleição. Do Bolsa Família com a Bolsa Escola e com os estelionatos eleitorais que se fazem. Ah, padrinho, uma criança. Cumpra-se o artigo 3º, inciso 3º, erradicar a pobreza. Mas a Bolsa Família, que é aquilo mais ou menos que o Lula disse, né? É aquilo que o Lula disse, a Bolsa Família é praticamente faz parte do toma lá da cá de quem quer se eleger com quem vai elegê-lo. A Bolsa Família pode ser substituída. Temos que pensar um pouco mais longe. Não é só simplesmente estabelecer para esse moço que ele vai ganhar 3 salários mínimos, ou essa moça vão ganhar 3 salários mínimos para manterem seus filhos nas escolas. Não. A gente quer com isso que ele se interesse em dar um jeito na sua vida, como todo mundo tem que fazer. Então, é preciso impulsioná-lo a querer se colocar na sociedade, a
ter o que oferecer para a sociedade. Então, nós temos que pensar também que ele tem que ter um emprego. Ele não pode ficar preso aos 3 salários mínimos, só porque tem filhos menores. A Bolsa Família, então, pode ser substituída pelo auxílio-desemprego. A Bolsa Família é desnecessária se o auxílio-desemprego for inteligentemente empregado. O idoso, outra preocupação, o idoso desamparado recebe um salário mínimo e não paga transporte coletivo. Isso já está estabelecido em lei. Novamente, aqui estamos com a preocupação de fazer o artigo 3º, inciso 3º, ser implementado, erradicar a pobreza. O único desprotegido, quer dizer, o idoso está protegido, se for aplicado devidamente o auxílio-desemprego, também o desempregado será de alguma forma atendido. Então, o único desprotegido em tudo isto é aquela criança que nós vimos ali, jogada, sem futuro nenhum e sem saber de nada, coitados, porque pensam que aquilo ali é até normal. Mas, de algum modo, eles vão ver outras pessoas com mais recursos e entenderão muito breve que estão numa situação precária. O único desprotegido é o menor, que os pais pobres não têm recursos econômicos para educá-lo e prepará-lo para o mercado de trabalho. Tem que ter algum método para preparar o indivíduo para o futuro que ele vai ter que abraçar, né? Senão será um pobre que fez um pobre, e este pobre, continuando pobre, fará outro pobre. Isso não para nunca. Aí vamos ver se nós fazemos esse artigo realmente ser implementado. E o desemprego? Como enfrentá-lo? Centros computadorizados federais, estaduais e municipais receberiam ofertas de empregos de todo o Brasil. Os desempregados escolheriam um desses empregos, né, perdendo em seguida o auxílio-desemprego, pois não mais precisarão dele, pois terão um ordenado. Isto eles farão se aceitos. Então, aí está uma solução absolutamente adequada nos padrões em que vivemos hoje, onde o computador domina tudo, né? Então, teríamos centros computadorizados, que podem ser federais, estaduais e municipais. O indivíduo procura esse centro computadorizado e se identifica como desempregado. Uma vez realmente atestado, conhecido essa situação dele de desemprego, ele receberá auxílio-desemprego, né? E mais alguma coisa lhe será exigido. Ele não vai receber o auxílio-desemprego e ficar desempregado para sempre. Não. Esse centro computadorizado vai receber do Brasil inteiro, daqueles que estão precisando de empregar gente, vai receber deles as ofertas de emprego. E essas, então, serão apresentadas a esses desempregados que estão recebendo o auxílio-desemprego, para que eles escolham ali um deles e entreguem de volta o auxílio-desemprego. Mas pode acontecer que existam os absolutamente inabilitados, e não precisa fazer nada. Aos absolutamente inabilitados seriam ofertados cursos de habilitação, mantendo o auxílio-desemprego até serem empregados. Os que fizeram estas crianças queriam fazê-las? A Constituição diz que é para resolver esse problema. São 32 anos ela dormindo na Constituição, esse instituto, e todo mundo fica fingindo que ele não existe. E um dos que finge muito bem é o presidente da OAB, que já poderia ter encarado isso aí. Ele poderia fazer uma proposta dessa diretamente ao STF através de mandato de injunção, pois quando o congressista, o indivíduo eleito pelo povo, que tem que fazer as leis e tem que regulamentar o que está na Constituição, não se apresenta, não cumpre a sua obrigação,
o advogado pode se dirigir ao STF e reclamar que seja implementado o que os congressistas estão fingindo que não existe. Isso se faz através do mandado de injunção e o presidente da OAB pode tranquilamente fazer isso. Qualquer um pode entrar com esse mandado de injunção, mas a pessoa mais certa para fazer isso é aquele que representa 1 milhão de advogados. Desse 1 milhão de advogados, todos ou muitos deles poderiam estar entrando com este mandado de injunção. Não sei por que eles ignoram isto, não tentam resolver um problema e quem sabe o menino desse amanhã, armado, vai estar assaltando ele em algum lugar e talvez mandando ele embora desse mundo. Apadrinha uma criança, sim, mas apadrinha uma vasectomia também, apadrinha uma laqueadura. E como eu disse já, isto a classe média pode fazer e deve fazer. Aí está. Aí os que fizeram estas crianças queriam fazê-las? Quem nada dá à sociedade, nada recebe dela. A sociedade quer que alguém a sirva, alguém habilitado a sirva. Quem nada dá à sociedade, nada recebe dela. Alguém tem que estar habilitado a servir essa sociedade, a conviver e fazer parte dela, e ser parte dessa sociedade, trabalhando junto com ela. Aí está. É preciso ter uma profissão. E algum método tem que ser criado para que cada um se interesse em ter uma profissão, seja ela qual for. Aí está N exemplos. Aí tem de tudo aí nessa figurinha que estamos vendo agora. Quem nada dá à sociedade, nada recebe dela. Tem até uma letra e música muito interessante, abordando de forma lúdica, mais ou menos o que nós dissemos até aqui. A música é: eu estava na barriga da minha mãezinha, sonhando com berço de ouro, fralda de florzinha. Minha mãe olhou e disse: como vamos sustentar? O meu pai falou para ela: a sorte do menino vai mudar. Mas quando será? Senhor presidente da OAB, senhor presidente da OAB, apadrinhe este artigo. É a sua obrigação apadrinhá-lo. Os advogados estão desconhecendo este artigo desde 1988 aos dias de hoje, 2020, são 32 anos que fingem que ele não existe. Ele está aí dormindo e tudo aquilo que o congressista não quer fazer, o advogado pode entrar com mandado de injunção lá no STF, onde o senhor entra a hora que bem entender de entrar, só o senhor tem esta prioridade. O senhor tem a pertinência temática universal. Vá lá com o mandado de injunção e reclame que este artigo deve ser implementado com um programa que realmente nos leve a erradicar, a desaparecer. Erradicar significa descer a zero a pobreza. Isto. E o senhor fez um juramento no dia que foi diplomado na OAB como advogado. O senhor esticou o braço direito, juntou os pés e disse clara e cristalinamente: juro defender a Constituição. É isto. Cumpra o seu juramento de defender a Constituição e entre com o mandado de injunção exigindo que este artigo seja implementado. A ideia de como fazê-lo eu estou lhe dando. Aproveite. Repitam comigo. Admitindo no quadro dessa sessão. Categoria definitiva. Prometo exercer a advocacia com dignidade e independência. Observar a ética. Os deveres e prerrogativas profissionais.
defender a Constituição, defender a Constituição, defender a Constituição. Me permitam terminar esta apresentação com uma poesia dedicada à Bolsa Escola. Bolsa Escola. Para o sem emprego, o auxílio-desemprego. Para o idoso desamparado, um salário mínimo já é dado. Para o menor de origem pobre, escola tem que lhe dar. Comida, artigo nobre, também não pode faltar. Roupa se ajeita, por alguém será feita. O que mais providenciar para o Brasil consertar? Bolsa Escola somente. Outra bolsa é semente de pura corrupção que dá à nação um povo sem noção de que governo escolher, sem a bolsa deixar de ter. Bolsas que votos comprando o Brasil vai devorando, por isto só a Bolsa Escola cola. Como a Bolsa Escola colar? Responsável mãe ou pai, que pobreza provar, 3 salários mínimos vai receber. Óbvio, mínimos serão, seja um ou filhos de montão. Mas se um sair da escola sem justa causa provar, a Bolsa Escola descola, sem um níquel mais dar. Todos na escola ou a Bolsa descola. Tal medida tem ligação com lei de 20 anos atrás, mas a sua ação ainda não satisfaz. Lei do planejamento familiar, mais uma que não quer pegar, imitando a Bolsa Escola, e igualmente não cola. A lei da família é muito boa, não a fizeram à toa, só que não em toa, mas é útil ela conhecer e ela fazer valer. Quem 2 filhos tiver e outros mais não quiser, é só o SUS procurar, dizendo a lei assegurar. A moça, a trompa ligar, ao moço, vasectomizar. Mais de 25 anos tendo, nenhum filho precisa ter. O direito está valendo para o SUS ter que atender. Onde a pobreza assola, 3 salários, filho na escola, cedo fará o pobre entender, igual a classe média faz. O orçamento só satisfaz aquilo que se pode ter. 3 salários dá para viver, se poucos filhos tiver, e assim se mantiver. Mas preste bem atenção, a principal e única condição é todos na escola manter. Basta um sair sem razão para o benefício perder. Todos na escola ou a Bolsa descola.